O primeiro trabalho é Cuidado com as Fitas Americanas, o cinema no jornal católico A Cruz, do Rio de Janeiro, 1919-1929, por Sancler Hébert, da UF, FMU, FAM. O segundo trabalho é da Silvana Flores. Eu vou falar em português, tá, Silvana? O alcance do cinema mexicano no Brasil, uma aproximação desde as produções de Calderón. E o terceiro trabalho é do Bernardo Schmidt, da UF, o cinema nas colônias alemãs de Santa Catarina, 1900-1938. E, desculpa, a Silvana Flores é da Universidade de Buenos Aires, do CONICET. Bom dia. Bem, eu sou o Sancler Hébert. Primeiro eu quero agradecer aqui o aceite do trabalho. Estou muito feliz de estar na jornada. Aqui é a 7ª jornada, aqui é a 6ª jornada que eu estou acompanhando. Eu só não estive na UF em 2023, infelizmente. Então tem aí uma história junto com a jornada. Hoje eu vou apresentar aqui um trabalho novo. Não está mais relacionado à minha tese. Eu acho que eu já falei tudo que eu tinha para falar um pouco da tese naquele momento. Então estou buscando novos ares, né? Então aqui eu vou analisar como o cinema apareceu nas páginas do periódico católico A Cruz, órgão da paróquia de São João Batista, Rio de Janeiro. Esse jornal ele foi criado em 1919, dentro de um movimento maior da Igreja Católica de ter veículos de imprensa. E esse jornal ele buscava apresentar o posicionamento da instituição frente às novidades da modernidade, oferecer uma ofensiva ao aumento da presença protestante no país e reforçar os valores cristãos junto aos fiéis. E aí, devido ao tempo da apresentação, eu recortei essa discussão para ter mais as definições do que seria o mau e o bom cinema que vão aparecer no periódico, né? Porque se eu fosse tratar de tudo que o cinema aparece nele, aí eu teria que ficar muito mais tempo aqui falando. Você dá um play para mim, por favor? Então, o jornal ele vai principiar focado apenas na comunidade do bairro Botafogo. Aqui eu trouxe só um vídeo passando um pouco as páginas, para a gente ter uma ideia dele. Onde a paróquia estava localizada e depois ele vai se expandir para mais regiões da cidade. Inicialmente ele vai ser quinzenal e depois, a partir de 1922, vai ser semanal. Ao longo das 8 páginas habituais, a gente vai ter reflexões bíblicas, cartas pastorais do arcebispo, contos moralizantes, notícias vinculadas aos temas cristãos. E isso vai dividir espaço com publicidade de lojas, de ferramentas e até mesmo de salas de cinema, né? Mesmo o local sendo muitas vezes criticado, não vai ser a sala em específico anunciada, vai ser, mas sempre o local de uma forma mais geral. O jornal ele vai iniciar gratuito, com o que eles diziam distribuição aos pobres, e com o passar dos anos e a sua ampliação, vai passar a ser comercializado, custando R$100 em 1929. Entre seus colaboradores e redatores, a gente vai encontrar o Cônego Arcoverde, o padre J. Cruzet, o João Peixoto, o Soares de Azevedo, o padre Rosalvo Costa Rego. Nessa investigação aqui, a gente utilizou as edições do A Cruz que estão disponíveis na hemeroteca. A gente buscou pelo termo cinema de 1919 a 1929. E a gente escolheu esse recorte temporal para pegar, digamos, o que seria o cinema silencioso ali que se encontra, entendendo, claro, que depois disso ainda vai ter filmes silenciosos. Não foi encontrar nenhum registro sobre cinema em 1919, então acaba que o recorte vai ser a partir de 1920. E, infelizmente, edições dos anos 1924, 1926 e 1927 ainda não estão disponibilizadas, então não foi possível considerar para esse recorte. A partir disso, foram encontradas 164 menções no periódico, e é importante frisar que há 14 periódicos também nomeados como A Cruz, né? E a gente está analisando aqui o que é o A Cruz, órgão da paróquia de São João Batista, Rio de Janeiro. Também católicos, esses outros jornais homônimos, né, de paróquias de diferentes estados, como São Paulo e Minas, Ceará, Pernambuco, Piauí, Mato Grosso e Goiás. Estão mostrando como tinha essa imprensa católica bastante espalhada. Mas aí, você dá um pausa isso para mim? Eu consigo passar aqui já. Bem,
Mas então, qual era o interesse, né, da igreja? Como eu comentei um pouco antes, né, com esse avanço da modernidade nas sociedades ao redor do mundo, a Igreja Católica ela percebeu que estava perdendo espaço e que os novos costumes e tecnologias estavam vindo para enfraquecer, na visão deles, o espírito cristão. Então, como reação, eles passaram por um processo de reorganização institucional marcado pela centralização do poder eclesiástico em torno do papado e pela rejeição às ideologias modernas. É conhecido como ultramontanismo, essa reconfiguração, apesar de iniciada no século XIX, ganhou força renovada no século XX. E aí no Brasil esse processo ideológico, né, foi de suma importância. Né? Primeiro, a razão seria pela necessidade da igreja reforçar a presença no país após uma certa perda de influência com a proclamação da República, ratificada em 1891 pela Constituição. Com o avanço das ideias liberais, de uma defesa da individualidade, a igreja estava vendo seu espaço de poder sobre a sociedade diminuir. A segunda se explica porque o Brasil, como nação majoritariamente católica, era considerado pela igreja um bastião da fé na América Latina. Então tinha essa missão de não se render às influências do comunismo internacional. Então conversa um pouco com a mesma comigo depois. Tinha esse fantasma do comunismo sendo bastante atacado no periódico. Não vou focar nisso, mas tem muito. E aí, como um dos pilares desse projeto, vai estar a imprensa para promover essa visão de mundo que a igreja queria se posicionar como guia moral e salvaguarda da civilização ocidental. E com isso vão surgir diversas publicações católicas, né? Além desses jornais que eu já citei, a gente pode citar as revistas Voz de Petrópolis, de 1907, a Tela, de 1919, a Ordem, de 1921, e os jornais A União e a Cruz, os jornais A União, de 1916, e a Cruz, que é o que eu vou falar aqui. E o jornal A Cruz ele não apenas relatava esses eventos cotidianos, se limitava aos assuntos eclesiásticos ou paroquiais, mas, pelo contrário, a partir de notícias, contos e artigos, discute a política, a educação e a moral pública. Né? Então, e uma das coisas que eles vão discutir muito, obviamente, vai ser o cinema, que é essa ameaça à religião. Então, dentre todas as formas como o cinema vai aparecer no periódico, na década de 1920, a negativa vai ser a mais presente. Então, eu vou passar mais tempo aqui mostrando como eles falavam mal do cinema do que bem. O termo mau cinema vai ser utilizado para criticar os filmes que se afastavam da moral católica e estavam a serviço das modernidades. E aqui eu vou citar, que é o que está aparecendo ali. O mau cinema é, sem dúvida, um dos perigos mais sérios que existem para o bem-estar de uma sociedade de espírito e sentimentos cristãos. Essa adjetivação, né, também vai ser importante para diferenciar do que seria o bom cinema, obviamente, que vai ser aquele com sintonia com os valores cristãos, que eu vou falar um pouco mais à frente. Um dos primeiros registros que a gente vai ter dessa definição do mau cinema vai ser de 1920, num artigo intitulado Cuidado com as Fitas Americanas. O texto vai utilizar trechos publicados em outros jornais na cidade para alertar sobre a produção cinematográfica norte-americana. E aí eu vou citar um pouco qual vai ser esses argumentos deles. Devemos combater por todos os meios o mau cinema, aquele que expõe a nossa alma ao perigo de perder a graça de Deus. Não se deve reagir contra qualquer insulto na tela aos nossos brios de povo civilizado ou de países amigos nossos. E neste particular devemos voltar as nossas atenções para os filmes americanos, que na sua maioria são inconvenientes. Da revista Para Todos, extraímos o seguinte tópico sobre o valor dos filmes americanos. Não é de hoje que se clama entre nós contra os efeitos perniciosos de certos filmes americanos. Metade da lama que enche hoje certos lares e cobre certos nomes procede no Brasil das fitas policiais e dos dramas de adultérios concatenados, como documentos da vida real, das fábricas da Califórnia. Aí, abordando comentários em torno desse tópico, vai trazer eles, disse o jornal dessa capital. E essa é uma das grandes verdades, bem patente aos olhos dos que se entregam à crítica dos filmes cinematográficos. As fábricas americanas, na ânsia de conquistar mercados durante a guerra, não cuidaram da arte, não cuidaram da educação que deve resultar dos filmes artísticos, e apenas tiveram a preocupação mercantil. E aí, né, como a gente bem sabe, né, essa nota ela vai destacar o relevo dado aos Estados Unidos, como a gente sabe que depois da Primeira Guerra Mundial vai assumir aí uma preponderância. E aí, com isso, os modos e costumes, né, norte-americanos passaram a ditar algumas regras. Isso incomodava os líderes católicos. Num artigo publicado em novembro de 1925,
vão ser criticadas essas modas da América do Norte que os brasileiros buscavam imitar, assim como os comportamentos desviantes dos norte-americanos. E aí, aqui eu cito. Os colarinhos dos rapazes, o seu modo de andar e de fumar, a violência e o decidido dos gestos, tudo revela a imitação, consciente ou inconsciente, dos galãs da tela. Quanto às moças, nem é bom falar, pois quase todos seus hábitos e alemães lhe vêm, infelizmente, dos péssimos modelos norte-americanos. Ora, se tudo se imitasse a vivacidade e desembaraço gracioso dos gestos, ao gosto dos esportes e das aventuras inocentes, estava tudo muito bem. O pior é que, através disso, vêm os princípios morais e religiosos, e esses, absolutamente, não convêm às moças brasileiras. Não acreditamos que a mulher Yankee seja o que nolo pintam os filmes que de lá vêm, mas por isso mesmo nos revoltamos contra o despudor com que nesses filmes elas mudam de marido com quem muda de roupa. Não é claro aí a ensinação do funesto princípio do divórcio, da dissolução conjugal, que tanto dano tem casal da França aos próprios Estados Unidos. Quantos países caíram na ingenuidade de o adotar? Como se vê, o perigo que nos vem através dos filmes estabeleceu um estudo muito sério por parte de todos os que se interessam pela conservação do verdadeiro espírito e religião nacionais. Então a gente pode identificar nessa nota aqui, que eu li em parte, vários argumentos que vão se repetir ao longo dos anos no periódico. Então, essa definição do que é um mau cinema, a necessidade de uma reação a esses tipos de filmes, o que eles acarretavam às famílias, e a alegação de que os filmes norte-americanos eram desviantes por serem produzidos apenas visando o lucro e não a educação da sociedade. Então, comecemos a explorar um pouco esses atributos do mau cinema, citado como um dos expoentes máximos da crise de depravação dos sentimentos artísticos. Um artigo já indica no título: o cinema corruptor. Ao decorrer do texto, mais designação: o cinema é uma escola de crimes. E aí, essa visão educacional negativa vai aparecer também em trechos como a maior escola de perdição, uma escola de vícios, escola de depressão, escola do mal em cursos completos e minudentes, e o curso mais completo e aperfeiçoado da infâmia e da devassidão. Então, essa ideia de que o cinema poderia ensinar valores erráticos e como cometer crimes vai ser elaborado ainda mais, né? Porque aqui a gente já viu que eles entenderam o cinema super como uma escola. E aí eles vão dizer aqui que, eu cito, o espetáculo habitua e instiga o crime, o sangue vertido, a astúcia dos furtos, seduções e exibições vergonhosas, desfazem o véu do decoro e são perigo direto para os bons costumes. As paixões com encantos diabólicos de mise-en-scène, com a torpe linguagem dos olhos, das mãos e do corpo, encontram adaptável terreno no coração desprevenido da adolescência e são origem de grandes desordens e inúmeras desgraças. Tudo isso o mau cinema engendra, apresenta e difunde. Que diremos dos filmes anticatólicos, satanicamente feitos e exibidos contra a igreja, contra seus dogmas, sua doutrina e sua história? E que diremos dessas tristíssimas representações povoadas dos episódios mais extraordinários, inverossímeis, que, exercitando o nervosismo doentio de muitos, lhe torna odioso o regresso à inevitável realidade das coisas. Então aqui tem algumas coisas interessantes. Eu não vou explorar aqui na apresentação, mas tem muito uma preocupação do cinema em relação a crianças e adolescentes, que é uma das coisas também que a gente pode discutir em relação a isso. Uma preocupação em relação ao cinema em relação às mulheres, né? Então, crianças e mulheres seriam os mais afetados nessa ideia. E tem aqui essa questão de uma preocupação de como o cinema engendrava sentimentos muito fortes e a dificuldade das pessoas de querer voltar à realidade. Então, além de ensinar os crimes, o mau cinema ele era culpado por provocar essas reações intensas nos espectadores, fazendo com que buscassem sempre emoções fortes, o que o periódico católico via como uma antítese da realidade. No artigo A Moral do Cinema e o Cinema na Moral, o jornal vai afirmar que, pelo filme, o mal entra olhos adentro, indo no coração as paixões amodorradas e produzindo uma desordem violenta no curso da vida, sempre em decadência. Né? E aí ele vai dizer que o cinema ele vai estar sempre nesse trabalho de ter se transformado num meio de explorar o lado emotivo humano, que vai ser visto como algo negativo, né? E aí ensinando para eles, a plateia, toda a metodologia de todos os crimes possíveis.
E aí, aqui tem mais um ponto interessante, que eles vão trazer esse ponto, né, de é tão forte nos dias de hoje a ânsia de ver e de sentir e saciá-la se encontra entre as obrigações precípuas da vida. Né? Então, eles vão trazer essa preocupação com esses sentimentos intensos que a plateia buscava e que, obviamente, não combinava com a religião. E aí, embora eles condenassem essa procura pelas emoções em excesso, o periódico ele tentava conciliações. Então, numa crítica ao filme Agonia de Jerusalém, o jornal vai argumentar que existe filmes instrutivos e de profundo senso moral que entregavam essa intensidade almejada sem que com isso corrompesse a alma. E aí aqui já está na hora da citação. Gostam, felizmente, os jovens, e particularmente as nossas jovens patrícias, que estão na chamada idade de gozar a vida, de coisas fortes, como literatura forte, romances fortes, teatro fortes, cinemas fortes, bailados fortes, pois o filme Agonia de Jerusalém é forte, mas de um forte salutar, que distrai e diverte, educa e instrui, eleva e comove, e não enfraquece e nem envenena a alma. E a razão para eles, né, de uma arte com predisposição educativa e amor a se desvirtuar, recaía, de acordo com as alegações, né, dos vários autores da Cruz, sobre os produtores dos filmes, que se preocupavam unicamente com o dinheiro a ser arrecadado. E aí no artigo que eu já até coloquei um outro trecho, Cinema Corruptor, eles vão falar disso, né? Eu cito, que essa arte, né, que poderia e deveria ser um instrumento bem precioso de educação moral e cívica, tornou-se nas mãos mercenárias dos que com ele mercadejam tudo, um agente de desmoralização tanto mais perigoso quanto mais poderosamente ele influi na imaginação e nas faculdades humanas. E aí, não vai ser só sobre os homens, né, que vai recair essa culpa pelo mau cinema. O jornal, como eu citei, ele publicava vários contos, vários deles traduzidos em francês, e vai ter um chamado O Pecado da Luz, do Père Lafitte, traduzido pelo jornal, em que Deus descobria que o criador da sétima arte era o próprio diabo. E aí eu cito: Senhor, aqui estou. Depois de considerar por alguns instantes aquele que foram mais belos dos anjos, a luz da luz, e cujo orgulho insensato converteram o ente odiento que ali estava fremente e ainda revoltado, Deus, mostrando o triste oceano das almas humanas, exclamou: que maldade a mais cometeste? Senhor, não ultrapassei as resistências que vós mesmo me impusestes. Atiraste, no entanto, a curiosidade dos homens, um novo fruto da árvore maldita da ciência. Qual? Bem sabes, o cinema, nomeaste-o. O anjo mais teve um sorriso sarcástico. Sim, eu, o maldito, filho da luz, fiz com que a própria luz pecasse. Então é normal pensar, né, que o cinema era inimigo da moral e da fé cristã, naturalmente que só poderia ser coisa do diabo. Então vai ter essa ligação. Agora, se há um mau cinema, o periódico A Cruz também vai ter o bom, que vai aparecer bem menos citado, mas eles vão construir. Então o jornal vai combater o primeiro e vai buscar o segundo. Uma crença de coexistência de ambos, ainda que com desejo de suplantar esse cinema de vícios. E aí é o que eu cito. Ao lado do mau cinema, do cinema de paixões inconfessáveis, de cenas brutais, de assassínio e de luta, existe assim um outro cinema, o cinema benéfico, o cinema instrutor e educador. Vai explicar a publicação numa crítica do filme dos 10 Mandamentos. O desejo dos religiosos fica claro no final do texto, o uso do cinema para propagar a doutrina cristã. E aí eles vão falar: pudessem todas as verdades da nossa santa religião serem expostas ao público através da tela, e já não estaríamos a lamentar a ignorância que por aí vem matéria de verdades da nossa fé. Isso porque o jornal vai acreditar que o cinema é um instrumento de difusão de ideias, mais eficaz. Né, eles vão citar que é utilizado em universidades, nas escolas ao redor do mundo, para auxiliar no ensino. E aí eu cito aqui: as lições de história e de coisas proporcionadas no ecrã facilitariam muito a acumulação no cérebro de ideias e fatos transmitidos por via sensorial, sempre mais viva e impressionante do que qualquer outro recurso puramente intelectual de estudo. É uma pena que ninguém lance mão de tal instrumento. Sabemos quanto é ardente o desejo da Igreja de ver estabelecido o cinema como meio de cultura, mas é que as empresas só visam a exploração rendosa da sensibilidade malsã, se fosse aceitável o processo emocional ora usado.
E aí, para que o cinema seja bom, os filmes deveriam ser instrutivos, úteis e de profundo senso moral, né? Como eles vão indicar na crítica do filme religioso Agonia de Jerusalém. E além dos filmes religiosos, outra proposta dos autores do periódico é o investimento no cinema educativo. Tal modelo ofereceria às famílias brasileiras filmes com lições de higiene, de moral, sã e de fundo cívico. Eu vou dar uma puladinha aqui, rápida, porque senão eu não termino. Mas era uma citação que falava desse uso do filme educativo em prol da família. E aí, para finalizar, por fim, a gente pode compreender que esse bom cinema é aquele que, obviamente, vai atender à moral e às crenças da Igreja Católica. Tanto que num texto publicado no jornal haverá uma defesa de é preciso produzir filmes moralizadores cristãos católicos, para que um agente tão precioso de educação e instrução como é o cinema sirva para a glória de Deus, prestígio da Igreja e salvação das almas. E aí o que a gente... E o que veremos ao longo das fases da cruz é que a Igreja, além dessa discussão de tentar condenar o cinema e de definir um bom cinema, ela vai lutar pelo acredita ser um bom cinema. E aí ela vai o quê? Buscar a censura prévia dos filmes, a realização de congressos para discutir a moralidade das películas, a implementação de associação de profissionais da indústria cinematográfica católicos e, por fim, a criação de cinemas dentro das igrejas, como vai ser o caso do Cinema Glória, que posteriormente vai se chamar Cinema da Matriz, com exibições dentro da paróquia da Matriz do Coração de Jesus, na rua Benjamin Constant 42, no bairro da Glória. E o periódico vai anunciar a programação dos cinemas católicos e vai tentar dissuadir os fiéis de frequentarem as salas que eles chamam de mundanas, nas quais a igreja ainda não havia conseguido implementar seu projeto censurador. Então tem toda uma outra parte, tem um cinema no jornal, que eu não trouxe aqui, mas que a ideia é que virão em outros trabalhos. Bem, então, essa foi a minha apresentação. Aqui tem algumas das referências que eu uso. Muito obrigado. Bueno, los cines nacionales nacieron con la intencionalidad de difundirse en su territorio para insertarlos como parte de un patrimonio cultural. Pero si consideramos que lo nacional no se delimita ante el complejo transnacional que es el hecho cinematográfico, es también frecuente la intencionalidad de una difusión que traspase fronteras. Para esto ha existido siempre la actividad de la distribución. Sus emprendimientos han sido primordiales para permitir la extensión de redes de intercambio entre agentes del cine, con el fin de ampliar los alcances de los productos, de incentivar la inclusión de artistas de diferentes nacionalidades e incorporar elementos transnacionales en el interior de las narrativas. Partiendo de esto, estudiaremos la injerencia que ha tenido en Brasil el cine impulsado por los productores mexicanos Pedro, José Luis y Guillermo Calderón entre los años 40 y 50. Daremos cuenta de la función de la distribuidora Películas Mexicanas, Openmex, en la difusión de sus films por el resto de América Latina como una herramienta de expansión en la región. Particularizaremos en su incursión en el mercado brasileño, teniendo en cuenta la afectación de estos productores no solo en las diversas áreas del desarrollo industrial del cine, que abarcó la producción, pero también la exhibición y la distribución a través de diversas empresas, como Circuito Alcázar, Azteca Films, entre otras, sino principalmente la adherencia de sus películas en Brasil en base a tácticas transnacionales en sus narrativas y contrataciones industriales. En el periodo clásico fueron solo un puñado de países los que pudieron desarrollar cierto nivel de industria consolidada. México, Argentina y Brasil fueron los principales, teniendo el resto de Latinoamérica un crecimiento subsidiario. De ellos ha sido México el que ha tomado la delantera, al menos desde los 40, con la explosión de las comedias rancheras, sumando a ello el melodrama, y destaca en este sentido el cine de rumberas de raigambre urbana. Este crecimiento no se debió únicamente al éxito de sus producciones, sino a una capacidad de expansión facilitada por su alineamiento con los aliados en la Segunda Guerra Mundial y el sostén de su cine con proyectos de la Oficina del Coordinador de Asuntos Interamericanos, comandada por Rockefeller, célebre por sus impulsos propagandísticos. La sospecha de simpatía por el eje por parte de Argentina
autoproclamada neutral en el conflicto bélico, y el nulo alcance que el cine brasileño podría tener en los mercados hispanos por causa del idioma, hicieron a México la candidata a asumir el liderazgo en la construcción de una imagen cinematográfica de América Latina. La distribución ha cumplido un rol esencial en esta expansión como instrumento que difunde las películas en latitudes tanto propias como ajenas. Esta labor implica procesos como la selección del alcance de las obras, tanto en territorios como en los soportes, así como la estrategia de promoción y comercialización. Entendemos que si el cine mexicano había logrado un exitoso trasplante a otras regiones del continente y de ultramar, es por emprender una laboriosa mercadotecnia que acompañó las renombradas producciones salidas de su programa. En julio de 1945 vio su nacimiento Pelmex. Su objetivo consistía en esparcir el cine nacional en Centro y Sudamérica y en menor medida en la frontera con Estados Unidos, España y Portugal. La compañía fue una referencia de la distribución internacional, permitiendo para la instancia de su creación la consolidación del éxito conquistado por el cine mexicano en los mercados, con el aliciente además de aquel respaldo estadounidense. 2 años después, con la Fundación de Películas Nacionales, o PELNAL, para la distribución por el interior de México, y de Cinematográfica Mexicana Exportadora, CIMEX, con foco en Estados Unidos y Europa, la industria mexicana pudo afianzarse aún más. Aquello, sin embargo, no estuvo exento de problemas, pues con el tiempo, con la intervención del Banco Nacional Cinematográfico, que nucleaba a las 3 empresas, se emprendió el camino a una progresiva estatización del cine como aliciente para la realización. Como establece Bautista Reyes, Pelmex agrupó a las productoras Plaza Films, Cinematográfica Films, Producciones Grobas y Films Mundiales, catalizadoras del cine mexicano del período, remarcando su importancia a nivel nacional, aunque también incluyeron a las películas de Los Calderón, de Raúl de Anda o de Rosas Priego, entre otros grandes productores. Los afiches de promoción de la empresa en Brasil, que tenía oficinas en ciudades populosas como Río de Janeiro y Sao Paulo, la indicaban como o símbolo das maiores produções mexicanas en todo el mundo, y visibilizaban como atractivo propagandístico las firmas de afamados artistas mexicanos, como pueden ver ahí, María Félix, Arturo de Córdoba, Pedro Vargas, Jorge Negrete o Pedro Armendáriz. Como signo de un afán de ensanchamiento, vale la Declaración de Películas Mexicanas en 1946 sobre los motivos que llevaron a la conveniencia de la distribución foránea. Las películas constituyen en nuestros días el vehículo más apropiado para dar a conocer en el exterior las costumbres y el carácter de nuestro pueblo. Pero si las películas nos permiten proyectarnos hacia tan vastos horizontes, anunciando la fuerza y vigor de nuestra raza, descubriendo nuestras incomparables bellezas naturales, también representan un importante renglón de nuestro comercio exterior. Si bien los mayores mercados a los que Pelmex llegó fueron los de Venezuela y Centroamérica, Brasil estaba en la lista de los países con una notoria repercusión. Contó con una serie de salas destinadas a estrenos mexicanos, entre las que destaca el Cinema Azteca, en la calle, no sé si lo pronuncio bien, Catechi, ¿está bien? 228, en Río de Janeiro, y este estuvo en pie desde el 12 de octubre de 1951, fecha de su inauguración, hasta 1973. De acuerdo con De Braganza, la sala, con un cuantioso número de 1.780 butacas, se caracterizó por sus motivos de cabezas de serpientes que adornaban sus columnas para alentar una suerte de imaginario azteca. La importancia de esta distribuidora en diferentes naciones puede deducirse por su vigencia a lo largo del tiempo, pues constan registros, como los de Domínguez Domingo y Rosas Mantecón, de que aún para los 70 tenía todavía 11 oficinas subsidiarias. Considerando la repercusión del cine mexicano en su llamada época de oro, podemos dar a Pelmex una parte del crédito de aquella consolidación. Muchas de las películas filmadas en los estudios Azteca, fundados por Gabriel García Moreno y regenteados también por la familia Calderón,
y más tarde las realizadas desde los estudios Churubusco y Tepeyac, otros dos pilares de su industria, pudieron alcanzar gracias a ella lejanos territorios e instalarla desde esa representatividad en Latinoamérica. Según Gómez de Matos, entre 1946 y 1960 hubo un número asombrosamente considerable de estrenos en Brasil. Pelmex distribuyó allí films como, yo voy a decir los títulos en el idioma original, El Gallo Giro, ahí tienen el nombre en portugués en el afiche, que aceleró el estrellato del actor-cantante Luis Aguilar, así como Maclovia, laureado en el Festival de Venecia y protagonizado por María Félix y Pedro Armendáriz, o Flor de Caña, que promovió el perfil del exotismo caribeño a través de María Antonieta Pons, quien aterrizaría en breve en Brasil para participar en la célebre comedia musical Carnaval Atlántida. Si bien los Calderón tenían su propia distribuidora para Estados Unidos, se vieron beneficiados del accionar de Pelmex para su promoción en Latinoamérica. Por ahí hay que corregir, debería decir Producciones Calderón en Brasil, hay un pequeño error ahí. Así sucedió con Aventura en Río, filmada en la ciudad del título, que incluyó en su reparto a la actriz brasileña Clauce Elder, así como artistas musicales también de Brasil como Jorge Goulart y el conjunto Os Anjos do Inferno. Su difusión como un film íntegramente filmado na Cidade Maravillosa, con zambas en su repertorio musical, es una muestra de las estrategias de mercado de la empresa. Los afiches de otros films distribuidos por Pelmex incorporaron anuncios anticipatorios del estreno de esta película, marcando la expectativa que generaba un título mexicano realizado en Brasil, siendo esto un ejemplo de los frecuentes intercambios transnacionales en la trayectoria de los Calderón. En dichas publicidades también se mencionan las salas que Pelmex tenía en Brasil para la exhibición de películas mexicanas, como podemos ver, por citar un ejemplo, en la promoción de Ahí está el detalle, con Cantinflas, en donde se destaca el cine azteca de Catechi, así como el Rex, el Ipanema y el Monte Castelo. Otra película de los Calderón distribuida por Pelmex do Brasil ha sido Mujeres Sacrificadas, protagonizada, igual que Aventura en Río, por Ninon Sevilla, actriz que ha sabido provocar gran adhesión en territorio brasileño. Así lo promueve el anuncio publicitario, marcando el entusiasmo de su regreso a las pantallas locales. Volta a máis aplaudida estrella mexicana. Expresión un tanto extraña, pues aquella no era su nacionalidad, más aún cuando la figura de la rumbera está inmediatamente relacionada con la cubanía. El periódico mexicano Cinema Reporter testificó sobre la conexión entre Sevilla y los públicos brasileños, en ocasión de su estancia por la filmación de Aventura en Río. En un artículo de 1952, Brasil acogió triunfalmente a Ninon Sevilla, el periodista Jaime Valdés escribiría una crónica de la presentación de la actriz cubana ante la prensa en el Hotel Copacabana Palace. Según su relato, la artista lucía un rebozo, vestimenta representativa, causando sensación con su presencia y mostrando su plena identificación con la mexicanidad. En otro artículo de Valdés, para la misma ocasión, Ninon Sevilla triunfa en Brasil, se señala también el enorme éxito de la estrella exclusiva de Producciones Calderón, un éxito de proporciones insospechadas en la capital de los Estados Unidos del Brasil, la tropical y pintoresca Río de Janeiro, que estaría abriendo, según el cronista, nuevos horizontes para la colaboración entre ambas cinematografías. Aprovechando la aventurosa publicidad, Brasil exhibió otros títulos mexicanos previos en donde Sevilla había ocupado el rol estelar, a saber, Perdida, el cual tuvo una concurrencia tan tupida en Sao Paulo que debió extenderse algunas semanas, con la programación de una presentación en vivo de la actriz, y en segundo lugar, Revancha, que debió exhibirse en 3 salas debido al caudal de los asistentes. Otros films protagonizados por Ninon Sevilla con estreno en Brasil fueron Víctimas del Pecado, un clásico melodrama de Emilio Fernández, y Llévame en tus brazos, cuya promoción resaltó su selección para el Festival Internacional do Cinema do Brasil. Así, la publicidad combinó el prestigio de un certamen cinematográfico junto con el contenido musical propio de los films de rumberas, que aún así ya estaban llegando para esta época a su punto de desgaste.
Pero las producciones Calderón tuvieron su arribo a Brasil, más allá de las danzas y tramas cabareteras. También se exhibieron San Francisco de Asís, una hagiografía de la figura del título, Mujeres en mi vida, una ficcionalización de la vida del compositor Agustín Lara, así como Pecadora, con intervenciones musicales de Os Anjos do Inferno. Estos últimos también hicieron lo propio en Pobre Corazón y Burlada, dando oportunidad a los brasileños de ver a sus compatriotas participando de los títulos célebres de la industria más prolífica del momento. Finalmente también estrenaron el melodrama La Noche es Nuestra y El Conde de Montecristo, una coproducción entre Argentina y México que resucitó la obra literaria homónima. Estas dos películas, junto con Pobre Corazón y Burlada, componen además un ciclo de films protagonizados por Jorge Mistral, español radicado en México, que se constituyó en otro de los actores transnacionales que hizo mella en el cine de los Calderón. Como muestra rápida de los nexos de estos productores con Brasil, pueden divisarse documentos epistolares entre Guillermo Calderón y Enrique Molina Reyes, director de Pelmex do Brasil, en esta ocasión de la realización de otra coproducción argentino-mexicana, Socios para la Aventura, con locaciones filmadas en Río de Janeiro. El fin de las misivas era asegurar su plaza en ese territorio con adelantos enviados a su par de Argentina, Carmelo Santiago. En el mismo sentido, y ya en un periodo posterior, constan los diálogos con Pelmex do Brasil a razón de Las luchadoras contra la momia. Con ese fin, en 1965, Guillermo Calderón escribiría al responsable de la distribuidora, Antonio Expedito Fernández, para alentar su incorporación. No siempre tiene un productor la suerte de lograr una película tan taquillera como Las luchadoras contra la momia, por lo que consideré oportuno poner a usted en antecedentes, ya que no solo en Colombia ha resultado un acierto, sino en todas las plazas donde se ha exhibido. Valen estas expresiones como ejemplo de la labor tras bambalinas de los actos de la producción y la distribución, en sus ansias de expandir el alcance de las películas nacionales en otros espacios del continente. El cine de México, este otrora representante de la latinidad hispana, tuvo su impacto en Brasil más allá de la inserción de los Calderón en el país o del estreno de otras películas. Notamos también su influencia en la narrativa de ciertos films brasileños como el mencionado Carnaval Atlántida o incluso más tardíos como Bye Bye Brasil, que visibilizaron la figura de la rumbera. Esta presencia podría deberse en parte a la frecuencia con la que las cabareteras de los Calderón incorporaron los ritmos musicales de Brasil, destacados en las danzas y canciones interpretadas por Nino Sevilla. Así como en México las melodías con tonada brasileña resultaban un atractivo exótico, al ser insertas como personajes, creo que me pasé de renglón. Así como en México las melodías con tonada brasileña resultaban un atractivo exótico, lo mismo inferimos del acento hispano de las rumberas en las películas brasileñas, al ser insertas como personajes de la trama. Esto derivaría en una especie de diálogo intercultural, un cruce que sin embargo no hizo más que fabricar estereotipos e instalar un extrañamiento cautivante basado en la explotación de la extranjería. También se observa una hibridez, producto de los rasgos transnacionales que son esencia en estos films. La popularidad de Nino Sevilla y de la otra gran rumbera del cine mexicano, María Antonieta Pons, en aquel país que las vio deslumbrar profesionalmente, instauró una exportación de lo mexicano caribeño que incorporó dicha conexión transnacional también en Brasil. La rumba y otros ritmos nacidos en Cuba, pero popularizados en México, fueron transmitidos al país sudamericano en esa misma mixtura. Así Pons, la rumbera Lolita de Carnaval Atlántida, representó una mexicanidad ya hibridizada con la cultura isleña. Así se anunciaba en el Cinema Reporter como augurio para la expansión internacional. Ramón Pereda y María Antonieta Pons vendrán pronto a este país, vendrán pronto a este país, Brasil, donde harán una película que será producida por el zar de la exhibición, Severiano Ribeiro Jr. Maritoña irá muy bien acompañada de Oscarito, el Cantinflas brasileño. Sevilla, por su parte, con Aventura en Río, es desligada en la caracterización de su personaje de su cubanía de origen, pero sí incluirá canciones brasileñas en sus números musicales. El cine de rumberas, que solía ser un puente entre dos naciones cercanas geográficamente, como México y Cuba,
incorporó con su exportación a Brasil un puente ahora entre tres naciones. En este caso, Sevilla no solo estaría promoviendo ritmos brasileños, sino haciéndolo dentro del mismo territorio de Brasil. José Alberto Mora, desde el periódico mexicano Filmográfico, hablaba auspiciosamente de esta exportación. Ante todo, para los cineastas mexicanos, de júbilo será saber que los films mexicanos están por aquí muy bien ubicados. Es más, están en primer término entre la producción de habla española que se presenta en Brasil. En Río de Janeiro hay un teatro que precisamente se llama Azteca, que solo exhibe films de esa índole y que, por cierto, ya tiene su público firme y nutrido. En estos momentos se está dando Vende Caro tu amor, o en realidad Aventurera, con Ninón Sevilla y Tito Junco. La primera nombrada es una figura bastante popular entre los cinéfilos brasileños, lo mismo que María Antonieta Pons. Y bueno, los films de ellas son los que, en cierto modo, han abierto al cine azteca el mercado brasileño. Como notamos, los diálogos transnacionales se tornaron una estrategia de capitalización para irradiar las plazas internacionales por medio de diferentes estrategias. El intercambio de estrellas, como Sevilla y Pons, la inclusión de locaciones, como en Aventura en Río y Socios para la Aventura, y la explotación de ritmos musicales como la samba. Sin duda, la potabilidad de los contratos con Pelmex queda evidenciada en la multiplicación de estrenos en Brasil durante el periodo de esplendor del cine mexicano, que supo traspasar las barreras idiomáticas. Y para culminar, el área de la distribución es un aspecto sobre el cual aún hay un recorrido muy grande por establecer. No obstante, podemos reconocer allí un motor fundamental para la supervivencia a través de múltiples actividades de promoción del cine. Los vínculos de México con diferentes países, en especial de América Latina, han sido notables en su tan laureada Edad de Oro, pero una historia del cine, y más aún una historia del cine transnacional, amerita que puedan abrirse calzadas para indagar cómo se han tramado esos movimientos en el circuito compuesto por la distribución, la producción y la realización de films. Los Calderón han sido aliados de ese intercambio, especialmente con el éxito de sus musicales y melodramas, que buscaron conquistar el mercado brasileño, ajeno en idioma, pero no en el gusto por su tan mentado cine de rumberas, y supieron sumar a su estereotipada multiculturalidad la combinación de los ritmos de tres naciones que se imbricaron a través de la explotación de la beta musical. Y bueno, les agradezco la atención. A pesquisa que eu vou apresentar agora é achados iniciais da pesquisa que eu tenho desenvolvido no meu doutorado. Tem sido uma continuação do trabalho que eu fiz no meu mestrado, trabalhando sobre o cinema, a introdução do cinema em Santa Catarina. Então, no meu mestrado eu trabalhei principalmente o início, os primórdios do cinema em Santa Catarina, começando desde as primeiras exibições itinerantes até o início da década de 1910, o processo de sedentarização através de todo o estado. E para o meu doutorado eu quis continuar o meu período historicamente, temporalmente, e reduzir ele em escopo territorial. Então, trabalhar a década de 10, 20 e 30, principalmente, mas focando na região de colonização alemã do estado de Santa Catarina. Eu trouxe esse mapa de 1929, mostrando as principais regiões de instalação dos imigrantes alemães. Em vermelho estão as três principais centros urbanos da imigração, que são os meus três focos da pesquisa: Joinville, Blumenau e Brusque. Ali em verde, a capital do estado, Floripa. A imigração, essas cidades são todas fundadas na década de 1850, logo na esteira da Lei de Terras, do Império Dom Pedro II, e elas têm essa formação e essa organização territorial de um centro urbano como o ponto de chegada dos imigrantes, e então uma dispersão em localidades menores através do território. Nesse período que eu quero abordar na minha pesquisa, ele engloba uma série de eventos marcantes e de fatores diversos para essa imigração e principalmente para a relação dos imigrantes com o Estado brasileiro. Então, esse período primeiro, 1908, é o que eu trabalhei no mestrado, né? A introdução desde a primeira exibição na região em 1900,
até a instalação ali da primeira sala fixa, em 1909. E essa continuidade envolve a sedentarização das exibições, um processo de abertura das colônias, isso é, um processo de um crescimento industrial e populacional muito grande dessas regiões, que impede que elas consigam continuar isoladas como elas ficavam no século XIX. Então, um processo de mudança da língua alemã em direção a começar a falar mais português na região. Também, duas guerras mundiais em que o Brasil se coloca contrário à Alemanha, né? Então, e que envolvem uma grande censura, fechamento de escolas e relações belicosas com o governo do Estado e o governo nacional. Além disso, numa questão especificamente do cinema, a transição para o cinema sonoro. O meu objetivo é encerrar esse meu escopo com o processo de nacionalização durante o Estado Novo, uma certa culminação desse processo de abertura das colônias. Eu acho interessante essa colocação da professora Giralda Seifert sobre o que diferencia a imigração alemã de outros contingentes migratórios no Brasil no período. Ela coloca que o grande diferencial dos alemães é a sua constituição enquanto colonização, enquanto um ideal de se instalarem em regiões isoladas do país. Ela coloca como áreas pioneiras, mas essencialmente áreas habitadas por povos indígenas, e uma formação de cidades e construções urbanas isoladas do resto do país, uma manutenção de costumes, principalmente a língua e a religião, né, a religião protestante e a língua alemã, num isolamento muito diferente de outros continentes, como a imigração japonesa ou a imigração italiana em São Paulo. Isso constitui uma formação de identidade própria da região, uma identidade teuto-brasileira. Eu acho interessante a colocação da professora Renata Pozzo, geógrafa lá de Santa Catarina, sobre como se deu essa formação de identidade, porque a grande maioria dos imigrantes que vieram para Santa Catarina, eles chegam no estado antes da unificação do Estado alemão. Então, eles essencialmente não eram alemães quando eles eram westfalenses ou da série de regiões austríacos que formam a Alemanha moderna. E essa construção de identidade deles enquanto alemães, e essa identificação alemã, ela é constituída no Brasil como uma forma de uma identidade que é tanto feita pelas elites locais da colônia, uma forma de homogeneizar aqueles povos, né, e também numa relação de exclusão com o outro, especialmente com os lusos brasileiros, especialmente os descendentes de açorianos que habitavam o litoral catarinense. Então, é uma formação que é baseada em uma afirmação étnica e cultural relacionada à Alemanha, enaltecendo essas imagens folclóricas das roupas, desse estilo de arquitetura em chamel, e de ideais alemães e de uma superioridade cultural alemã, de que os alemães seriam mais prontos para o trabalho, enquanto que os lusos brasileiros são mais preguiçosos. Uma visão eugenista que informa essa formação cultural, essa formação identitária. Isso principalmente nesse conceito que eu coloco ali de Heimat, a palavra que não tem exatamente uma tradução em português, mas algo como pátria ou uma relação afetiva com o lugar em que se estabeleceu. Que o ideal de muitas das elites, desses colonos, era a formação de um Heimat próprio no Brasil. Então, a ideia de ser brasileiro não era excludente ou paradoxal com ser alemão. A identidade teuto-brasileira e a ideia de que é um dever deles, enquanto um povo germânico, vir ao Brasil e desenvolver essa região brasileira para ter um novo parceiro comercial e cultural com a Alemanha, para comprar a visão de mundo alemã e do nacionalismo alemão. Então, existe ser brasileiro e ser alemão não são excludentes, né? São conectadas enquanto identidade. E os principais centros recreativos e culturais dessa região e que serviam e tinham esse papel fundamental nessa preservação e divulgação dessa identidade cultural eram as associações culturais. Eles eram os pilares recreativos das colônias, tinham associações para boliche, para música, para teatro, para
as principais e mais antigas de tiro ao alvo, também de ginástica. Eram os principais salões e locais de encontro político e social nas colônias. E quando o cinema chega, através dos itinerantes, no começo do século, são esses os espaços utilizados, né? São esses os espaços de exibição. A primeira exibição na região foi no Teatro da Sociedade de Atiradores, essa imagem no canto superior esquerdo. A primeira exibição em Joinville é na Cidade Harmônica. Ambos esses locais, eventualmente, se transformam em salas de cinema, a partir de 1909, 1910. Então, esse é o Hotel Rollets, a primeira sala fixa de cinema em Santa Catarina, instalada em 1909. Foi dentro do salão do hotel. Então, falando um pouco dessa mudança ocasionada pela transformação, pela sedentarização. Se entre 1900 e 1908 o espaço no qual o cinema se desenvolve enquanto prática as associações recreativas, através de exibições ambulantes, e principalmente com a exibição de filmes alemães, muito raramente filmes de italianos ou franceses ou norte-americanos, filmes geralmente importados diretamente da Alemanha pelos comerciantes locais. Isso muda drasticamente a partir de 1909 com um processo de centralização da distribuição cinematográfica no Rio de Janeiro, tanto com a Marc Ferrez e Filhos, depois a CCB, né? Então tem uma mudança dos espaços das associações recreativas para espaços de cinemas fixos. As associações vão se tornando, às vezes, salas de cinema, e uma mudança desses filmes alemães para filmes franceses e, posteriormente, após 1917, 1918, filmes norte-americanos. E aí, aqui é o que eu tenho mais desenvolvido recentemente na minha pesquisa, trabalhar a década de 20 e a década de 40. Esses são dois principais cinemas palácios da região. O Cine Bush, que é instalado no prédio diretamente ao lado do Hotel Rollins, a primeira sala de cinema de Blumenau, pelo mesmo fundador, o Frederico Busch. Então, aqui, né? E diretamente ao lado o Cine Bush. Esse prédio foi fundado em 1940, hoje em dia ele é uma escola na região, ele fechou no final da década de 80. E também o Cine Palácio em Joinville, o qual eu tenho menos informações sobre a fundação. A década de 20 veio o retorno do cinema alemão para a região, principalmente devido à introdução da UFA no Brasil, né? Eu trouxe só como exemplo a UFA em São Paulo, mas então, tanto esses filmes ficcionais da UFA, Dr. Mabuse, uma grande estreia na região, no começo da década de 20, mas também com os culture filmes, produções documentais, culturais, alemãs, feitas para divulgação tanto científica e cultural, tanto científica quanto cultural, exibida principalmente nas associações e nas salas de cinemas. E esse é um período que começa não sei se refletir o termo melhor, mas a demonstrar essa variedade linguística presente na região, nas telas do cinema. São exibidos filmes em alemão, sem a tradução das legendas e dos intertítulos, quanto filmes norte-americanos traduzidos para o português, para um público que já era cada vez mais bilíngue, especialmente nas regiões urbanas. Tanto que em 1930, quando o Cine Bush instala o seu sistema de exibição sonora, o filme que estreia é um musical da UFA, em alemão. Aqui eu trouxe alguns fotografias de microfilmes dos jornais do período. Eu acho curioso esse primeiro de 1921, aqui do meu lado, é um anúncio em português e em alemão para sessões. Então, o filme Paternidade, um drama em faroeste, é anunciado em português. Depois, um outro filme da Universal, filme hollywoodiano, é anunciado em alemão, por ser uma adaptação de um poema do Schiller. Porém, na metade do anúncio, ele troca de volta para o português, falando sobre a ação do filme e as entradas e horário. Já ali em 1923, uma notícia bem curta, celebrando a exibição de um filme, um culture film, sobre a Batalha da Jutlândia, a batalha naval durante a Primeira Guerra Mundial, e
um pedido dos dirigentes do jornal pela maior exibição de filmes alemães e trazer mais filmes culturais que são considerados superiores a outros filmes, a filmes hollywoodianos. Aqui também um programa de diversos filmes culturais de uma produtora chamada Echo, que eu não consegui encontrar ainda informações sobre. Se no período logo posterior à Primeira Guerra Mundial, por causa da censura, os jornais voltam à língua portuguesa por um breve período, entre 1919 e 1921, começa a haver anúncios em português. E conforme a década de 20 vai avançando, 23, 24, os anúncios em português desaparecem das sessões, e os filmes são completamente anunciados sempre em alemão. E aí, o que eu queria falar um pouco mais nessa apresentação é já a década de 30. É um período bastante conturbado, né, na região e na Europa e no Brasil, com a ascensão do fascismo e do nazismo na Alemanha. Isso aqui é uma foto daquela sociedade de ginastas de Blumenau, em 1933, deixa eu mostrar outra foto anteriormente, já com a bandeira, com a suástica. O nazismo foi uma ideologia bastante popular entre os imigrantes alemães na região. Os ideais antissemitas, eugenistas, anticomunistas e de, entre aspas, melhoramento econômico e cultural cultural da Alemanha eram muito populares entre os imigrantes. Contudo, o apelo específico nazista pelo Estado alemão impedia que o nazismo, enquanto partido, enquanto organização e instituição, tivesse muita força na região. Por sua vez, o integralismo se tornou muito popular, porque ele aliava essas ideologias fascistas e racistas do nazismo com uma visão para o Brasil. E isso se tornou extremamente popular em Blumenau e na região. Aqui, em Rio do Sul, considerado o primeiro partido, a primeira célula nazista fora da Alemanha, instalada em Kishinev, ela dividia a sua sede com o Partido Integralista da região, num hotel no centro de Rio do Sul, hoje que eventualmente se tornou um cinema e depois uma igreja universal. E aqui o Congresso Integralista em Blumenau em 35, que eu vou falar um pouco mais agora. Sobre o integralismo, especialmente na região, é o uso dele dos espaços da sala de cinema, tanto como forma de divulgação da ideologia pela exibição de filmes, quanto a utilização desse espaço enquanto um espaço de encontro político. Então, na cidade de Brusque, o Partido Integralista é fundado dentro do Cinema Guarani. Inicialmente, ele é fundado em maio e alguns meses depois o Plínio Salgado visita Brusque no mesmo cinema para exibir alguns dos seus filmes. Então, tem uma continuidade do cinema exercendo uma função semelhante ao que as associações recreativas exerciam no começo do século, desse encontro político na região. Aqui, a exibição de filmes integralistas em Blumenau, essa foto à direita, que mostra um pouco, especialmente na década de 20 e 30, um modelo de exibição que era comum na região, devido à formação geográfica. Então, o cinema de Blumenau, o Busch, ele fazia as exibições de filmes e depois ele levava o seu projetor e as fitas numa pequena turnê da região ao redor. Então, isso aqui, todas as regiões, em Cano, Indaial, Timbó, hoje em dia são municípios independentes, na época eram todos parte de Blumenau. À esquerda, ali é um anúncio do Hermann Baumgarten, que era o dono do jornal e também um cinegrafista integralista, um dos fundadores do Partido Integralista no Estado. Isso aqui já em 1935, cerca de 2 meses depois dessas exibições de filmes integralistas, foi realizado o Congresso Meridional Integralista na cidade. Era um filme de 35, filmado pelo Hermann Baumgarten. Ele foi filmado no dia 7 de outubro, né? Quando da realização esqueci o nome. Do encontro. E em cerca de 2 semanas ele foi mandado para Curitiba, montado e revelado, e aí retornou para ser exibido no dia 30 no cinema Busch. Ele mostra os integralistas chegando das regiões rurais de Blumenau, principalmente do Garcia, para quem não sei se alguém está familiarizado com a geografia de Blumenau.
e as pessoas vão se dirigindo em direção à praça central da prefeitura, atravessando a rua principal do comércio e indo até a ferrovia. Dá para observar um pouco esses marcos arquitetônicos de Blumenau, né? A arquitetura em chamel. Ele mostra, acho que o começo, mulheres montando as bandeiras integralistas e depois a marcha dos integralistas. Foi um evento gigantesco na cidade, dezenas de caminhões e vagões de trem cheios de pessoas, uma quantidade muito maior que a população local. Inclusive o Plínio Salgado participou do evento. Segundo os jornais da época, era uma feijoada gigantesca para receber as pessoas, churrasco, uma reunião nacional do partido. Esse é o Garcia, é a região mais rural da cidade. Eu não chego muito no meu trabalho, é muito focado em distribuição e exibição. Eu não trabalho muito com análise fílmica ou com produção. Mas acho que, principalmente esse filme, o trabalho do Baumgarten é muito relacionado a questões que estão presentes também na exibição e na distribuição do período, da região. Principalmente a relação dele com o integralismo, quanto membro do partido. Como é o nome do filme? O primeiro congresso meridional integralista, de 1935. Logo depois da exibição desse filme, houve as eleições, de começo de 1936, em que os integralistas elegeram o prefeito, a maioria dos juízes e a maioria dos vereadores em Blumenau. Inclusive, o Helmut Baumgarten, o cineasta, foi eleito vereador pela cidade. E aí, acho que 3 ou 4 anos depois, o Partido Integralista é proibido. Essa é a entrada da cidade, para quem vem do Garcia. Esse é o Helmut Baumgarten, o cineasta ali embaixo. Pode avançar o slide. Eu posso também. Esse é só o mapa que eles fazem no trajeto do filme. Diferente de cidades de colonização portuguesa, o Blumenau não tem a igreja como centro de distribuição urbana. A igreja evangélica é bem distante do centro. O que faz o principal da cidade, em vez de uma praça, é a rua comercial, que é essa que eles atravessam, 15 de novembro. E eles vão de uma praça até a outra. Hoje a ferrovia é onde está a prefeitura. E nessa prefeitura em que é mostrado no filme, eu concluí com uma imagem completamente diversa, que isso é 1940, a chegada do Getúlio Vargas e a recepção dele em Blumenau, naquela praça, que deflagra a proibição do Partido Integralista, a proibição do uso da língua alemã num cotidiano, o fechamento de escolas alemãs e o fechamento da maioria das associações recreativas, que eram vistas como um dos principais centros de disseminação do nacionalismo alemão na região. Enquanto que os cinemas permanecem em atividade, mas com a proibição dos filmes alemães e a introdução de alguns filmes brasileiros, principalmente o que eu encontrei até agora, alguns cinejornais da Cinédia. Acho que é isso. É o seguinte, Silvana, ali, essa questão ali do Azteca no Rio de Janeiro, ela se encontra numa questão de disputa entre 2 cinemas muito próximos. Eu não sei se você já foi ali na Rua do Catete. Não? Você está voltando pelo Rio? Não. Não? É porque senão eu ia te levar lá.
teria o maior prazer de te levar lá para você entender um pouco do que eu vou comentar rapidamente aqui. É que antes do Azteca, em 1937, inaugura um cinema muito grande no Rio de Janeiro, um palácio de cinema chamado Cine São Luís, do Severiano Ribeiro. Um cinema que introduziu uma série de novidades, um cinema que era uma cópia um pouco reduzida do Radio City Music Hall de Nova York. E esse cinema, entre 1937 e o início da construção do cinema Azteca, era o que exibia o filme da primeira fase do período de ouro do cinema mexicano, entende? E vem a Pelmex. Quando vem a Pelmex e inicia a construção do Azteca, a 2 quadras do Cinema São Luís, aí sim insere-se, começa uma disputa transnacional entre o Severiano Ribeiro, que era o maior exibidor do Brasil, depois do Rio de Janeiro para cima, né? E o cinema mexicano. Então, as estreias, os filmes mexicanos começam, obviamente, a estrear no cinema Azteca e inicia uma competição translatina entre esses 2 cinemas. E a diferença de assentos entre um e outro era apenas de 100 lugares. O Cinema São Luís tinha 100 butacas, né? Mais do que o Cine Azteca. Então, era uma coisa assim, realmente... E para exatamente o filme Carnaval Atlântida, é uma resposta do Severiano Ribeiro a essa competição. E ele vai fazer o quê? Ele vai importar uma rumbeira, uma atriz conhecida, já conhecida no Brasil por música e tal, mas é a primeira vez que ela vem ao Brasil para fazer um filme, e aí esse filme estreia exatamente no Cinema São Luís, e não no Cinema Azteca. Mas repara como é que se dá. Então, isso é só um início de algo que vai acontecer nos anos seguintes, tá? E aí eu queria... Bom, depois, a gente pode depois, num momento, conversar mais, porque senão eu vou ficar aqui falando muito e acho que não é o caso, tá? Mas eu só queria depois conversar com você um pouco sobre essa competição, tá? Bem, excelente mesa, parabéns, né? Para o Sancler, você disse que ficou mais na questão moral, mas não sei se passando os olhos, eu estou te perguntando, na realidade, se você chegou a ver algum artigo do Otávio de Faria, principalmente ali no final dos anos 20, ele já está atuando na imprensa, né? E se te chamou a atenção alguma ideia dele. E também é interessante ver que nos anos 50, aí já fora da imprensa católica, mas os críticos que eram católicos, eles até separam a classificação. Existe a classificação estética e a classificação moral. E na moral é justamente isso, bom cinema, mau cinema, enfim. Mas aí te perguntar também se, no material que você destacou, que você leu, algumas ideias estéticas também católicas aparecem, te chamaram a atenção. Para a Silvana, perguntar, e também no grau que você leu já sobre isso, Silvana, mas se dá para comparar algumas estratégias dos mexicanos no Brasil com estratégias dos argentinos no Brasil, na exportação. Se você consegue comparar, ver semelhanças, diferenças, enfim. Porque, afinal, filmes argentinos também foram explorados no Brasil nos anos 40. Né? E para o Bernardo, né? Bem, Bernardo, como o jornalista, depois eu queria conversar bastante com você. Eu agora na Composa apresentei um trabalho sobre esse filme. Foi bem interessante você identificar os lugares, que eu não consegui identificar os lugares. Eu tenho muitas dúvidas se esse filme é do Baumgarten, tá? Não vou me alongar agora, depois a gente troca ideias. São dúvidas mesmo. O Groff também filmou. E o título na censura é igual dos 2 filmes, só que o do Groff bate mais com a metragem que a gente tem, e as descrições que tem do filme do Groff batem mais com esse material do que as do Baumgarten. Mas talvez você tenha materiais do Baumgarten que eu não conheço, e a gente poderia até conversar sobre isso. Tá? Mas enfim, tem essa questão de identificação do filme que é complicada mesmo. Né? E foi muito bom te ouvir a respeito das associações, isso vai trazer coisas que eu estou pesquisando também. Mas se você for entrar por essa questão do integralismo, eu te recomendaria ler a bibliografia sobre o integralismo, tá? Principalmente o Elgio Trindade, tem nada a ver com cinema,
pouco chato também de ler. Não chato, mas um pouco de náusea. De náusea. Mas as relações do integralismo com o nazismo tem muitas tensões também. Tem muitas tensões. Talvez não seja o teu tema de estudo, então não adianta nada. Mas, por exemplo, tudo que você fala sobre as associações, a sala de cinema, que é tudo muito interessante, tem tudo muito a ver, sim, com o nazismo, mas também com o integralismo, que é o modo de vida integralista. De fato, é de envolver toda a vida do integralista e da integralista. O integralismo também pensa em absorver as mulheres, as crianças, enfim, tudo. Né? Mas a própria questão racial, por exemplo, é um debate dentro do integralismo. O combate ao judeu está longe de ser, no integralismo, uma adoção. No fundo, era o Gustavo Barroso que era sionista. O ideólogo do movimento não era. Então, mas não sei se você vai entrar por aí também. Eu acho que mais vale, se for entrar, vale uma leitura mais específica sobre o integralismo. E depois queria conversar contigo um pouco. Mas parabéns pelo trabalho também. Parabéns pela mesa, todos os trabalhos excelentes, pesquisas excelentes. Minha pergunta é para o Sancler. Sancler, eu fiquei muito curiosa de saber se tinham críticas de filmes, se existia essa figura do crítico e se tinha alguma crítica de interesse, assim, como que seriam essas críticas ou não, se tinha quadros indicativos, alguma coisa assim. Esse filme pode ser visto, esse filme não pode ser visto, filmes proibidos. Bem, obrigado. Primeiro, pelas perguntas. Começar com o Arthur. Não, no momento eu ainda não indiquei nada do Otávio de Faria. E também porque, assim, essa primeira aproximação foi buscando mais pelo termo, etc. Então, agora eu vou ter que voltar e olhar, por exemplo, de uma forma mais detida tudo para ver o que escapou, por exemplo, dessa primeira aproximação, né? E aí, respondendo a sua pergunta, que eu acho que também vai conversar com a pergunta da Ana, né, se tem estéticas e a questão das críticas, eu encontrei só 2 críticas mesmo dos filmes, e aí que aparece a parte estética, que é quando eles vão realmente se deter, e obviamente, e o que são essas críticas, né? São filmes que são filmes religiosos, em que eles são convidados para ir assistir uma cabine de imprensa e fazer essa crítica. Então tem esse começo, mas é muito pouco o que eu encontrei até o momento, mas é nesse movimento. E aí nisso que vai aparecer uma discussão mais estética, né? Esses filmes que vão ser moralmente reprovados, eles não vão entrar muito na estética, porque eles vão estar sempre muito presos a essa ideia moral e essa discussão de, digamos, um pouco dos assuntos, né? Então, a questão do divórcio, a questão do comportamento, e tem uma crítica muito forte ao gênero policial, né? Então, essa visão de que o gênero policial, ele ensina um pouco como a fazer as coisas. Então, vai ter algumas citações, por exemplo, de casos, tipo, 2 meninas que renderam um chofer com uma arma e fizeram ele andar não sei quantos quilômetros porque elas viram isso num filme. Então vai ter um pouco essa questão de uma reprodução do que é visto em tela sendo feito, assim. Então vai entrar mais por isso o que eu encontrei até o momento. E aí, respondendo também, Ana, na parte ali dos quadros, tem indicação, ainda não encontrei. O que eu encontrei até o momento são essas discussões mais sobre uma certa moral do cinema, essas 2 críticas que eu encontrei de filmes religiosos, muita divulgação em relação a ações da igreja em relação ao cinema. Então, como eu comentei, congressos focados para discutir o cinema com viés católico, um pouco colocando assim, estamos reclamando do que existe, mas também estamos fazendo coisas. Então, essa tentativa de conseguir passar uma certa censura em relação aos filmes, e, obviamente, os cinemas que eles mesmos criam dentro das igrejas, que é uma outra parte que eu quero me deter. Por exemplo, assim, eu quero fazer uma análise de quais filmes eram esses, né, para entender qual
qual moral eles estão abrindo, digamos, um pouco esse filtro para colocar o filme, né? Porque, obviamente, os filmes que estão no Cinema Glória não são filmes só religiosos. Tem filmes de comédia, tem... Então, assim, para entender um pouco mais, porque não são só filmes religiosos, porque aí eles não nem conseguem ter sessão. Quantas eles têm. Então, você vê que tem filmes de comediantes super clássicos, então eu quero depois me deter um pouco mais a isso, de analisar. Bueno, muchas gracias por los comentarios porque viene bien, ya que yo más que nada me centré en fuentes mexicanas y esta cuestión de esta sala Saúl Luis no figuraba en esas fuentes, aunque sí había escuchado de esa sala, ahora me vino a la memoria. Es muy interesante como una línea para trabajar eso, para ahondarlo, así que agradezco el comentario. Y respecto a las estrategias de distribución de Argentina en Brasil, no hice una comparación precisamente porque no estoy trabajando ese vínculo. Yo estoy trabajando más que nada con México y los vínculos de México con diferentes países como Cuba, Brasil o bueno, Estados Unidos también, porque los espacios que fueron abarcando los Calderón, y con Europa también, abarcaron esos lugares, ¿no? Incluso con Argentina. Entonces es también algo como para seguir indagando respecto a esta cosa que mencioné en el trabajo, que la distribución, el área de la distribución todavía tiene un recorrido y que depende mucho de conseguir las fuentes adecuadas. Entonces es una tarea también como un vacío de investigación que creo que amerita llenarlo, ¿no? Así que gracias, Arthur. Respondendo o professor. Eu queria muito ter visto a tua apresentação após, eu não consegui. É bem quando começou a aparecer as questões do integralismo na minha pesquisa. Sobre o negócio do Baumgarten, eu tirei isso da pesquisa da Giseli, que é a dissertação que eu cito. E ela não usa muitas fontes, ela cita o Zeca Pires, e aí por ser um cinegrafista do período eu associei. Mas acho que tanto na própria Cinemateca, está anunciado com Groff, né? Não, então é uma correção que eu preciso fazer. Mas eu estou muito... quero muito conversar depois para pegar as referências, é uma coisa que eu ainda não consegui ler aprofundadamente, a parte sobre a bibliografia do integralismo. A parte do antissemitismo, o que apareceu foi... Eu comentei do discurso do Plínio Salgado em Brusque, e no jornal Progresso comenta que um dos tópicos do discurso dele era o complô comunista judeu. E aí foi onde apareceu essa questão associada ali. Mas eu não me aprofundei ainda, essa foi a única menção que encontrei. Então agora é Fábio, Gabriel e Silvana. Eu só queria tirar uma dúvida antes, porque a gente já começou atrasado, né? Então até que horas a gente vai organizar som? Ia ser até às 13, né? Que horas? É 1h10, mas a gente começou atrasado. Não, tudo bem. Mais uns 5, uns 10. Tá, são 10 minutos. Tá. Vou começar porque eu já estou com o microfone, e minha pergunta é rapidinho para o Sancler. Eu acho muito interessante essa visão que eles tinham do cinema como formador de opinião, formador do gesto das pessoas na rua, sabe? E essa condenação do cinema americano, do cinema em geral, como a luz do demônio, né? Aquilo que viria persuadir as pessoas a fazerem o mal. E é interessante porque eles colocam como ferramenta, como a luz do demônio vai ser utilizada como uma ferramenta para a propagação da cultura católica no geral. E eu queria saber se esse incentivo à produção cinematográfica cristã era uma coisa ligada com uma identidade nacional cristã, ou qualquer filme internacional que se ligasse com esses ideais seria já aprovado e colocado dentro desse projeto. Essa é a minha dúvida. E quem que é o próximo? Opa, boa tarde. Já. Vai ser para o Sancler também. Tá mobilizado. Cara, eu não sei se você falou me perdoa pela repetição.
O texto que até o Gabriel citou, que você mostra lá no final, está assinado por Pierre Lhermitte, né? Não sei se você falou, que é o pseudônimo de um padre francês que escreveu, ele era, não sei se ele é o criador do jornal chamado La Croix, e que é um jornal que vem desde o século XIX, que vez ou outra falava sobre cultura também. Eu não vou lembrar o nome do padre agora, só que no chat GPT ou no Google, mas enfim, talvez Edmundo, alguma coisa, enfim. E é o pseudônimo dele. Então, estou desconfiado que aquilo é uma coisa importante, que seria uma tradução de um texto dele, apresentado num jornal chamado A Cruz aqui. Isso que eu achei interessante, fazer essa ponte. Não vou me estender muito, é isso. Valeu. Porque a dúvida, na verdade, é porque boa parte dessas críticas que você apresentou, me parecem já são publicadas em outros jornais católicos também, né? Porque havia, nesse período, uma reprodução mesmo, né, desses jornais internacionais, do próprio que a gente conversou, de Toledo, do Guido, enfim. Se você conseguiu ver isso. E se existia alguma coisa em especial no jornal em relação a se eram leigos que estavam escrevendo ou se eram só os padres, né? Então, isso é uma informação que é bem importante para distinguir. Sí, también quería preguntar a Sancler, porque hacia el final de tu presentación mencionas algo de la censura, pero yo no llegué a captar bien, quizás por un tema del idioma, pero igual durante el recorrido tuyo me venía esta cuestión sobre si estos periódicos que fuiste relevando contenían figuras, sus escritores, que después o simultáneamente participaron activamente en la formación de la censura cinematográfica. Sí, no sé, intelectuales o incluso ministros religiosos que después o en esse momento se associaram. Obrigado pelas perguntas. Então, vou começar aqui respondendo o Gabriel. Gabriel, o que eu encontrei agora não tem assim uma questão de tem que ser uma nacional cristã, porque na verdade as críticas que eles fazem são de filmes hollywoodianos religiosos. Então, na verdade, levando a moral cristã, eles estão aceitando. Um pouco nesse sentido. E aí eu acho que é interessante porque assim, quando a gente faz essa análise um pouco de como o cinema está aparecendo no jornal, a gente vê que assim, existe essa crítica ao cinema porque ele não foi cooptado pela igreja como ela queria. Então não é que ela não quer o cinema, ela quer o cinema do jeito dela. Então assim, ela fica fazendo crítica ao cinema que ela não tem controle, e aí por isso que ela vai querer depois tentar censurar, etc. Então fica um pouco nesse morde a sopra, assim, de tipo, nossa, isso aqui é incrível, mas não está sendo usado da forma incrível porque a forma incrível é a nossa. Então é um pouco sempre isso que está nas páginas, na discussão. E aí, Fábio, super obrigado. Não, na verdade eu não cheguei a esse ponto aí de ir atrás. Já vou procurar porque eu acho que vai trazer mais camadas. E aí, respondendo um pouco a Alessandra, então, não cheguei a ver em relação a isso. E aí, sobre padres leigos, assim, tinha uma boa parte ali que eram padres, mas tinham leigos também, principalmente mulheres, né? Que algumas das citações aqui, acaba que pelo tempo eu não trouxe, né, quem eram os autores de tudo, mas muitas das citações eram mulheres e elas publicavam com uma certa constância, e os textos delas eram os que eram bastante moralizantes e são os que vão ter uma preocupação com, por exemplo, a criança e a mulher, que é uma coisa que eu acabei não trazendo aqui para a apresentação, porque vai ter muito isso, assim, tanto que o jornal vai replicar assim, na Bélgica eles estão pensando uma lei para dizer até que idade, né, a partir de que idade a criança pode entrar no cinema, isso tem que ser feito aqui. Então eles estão sempre tentando pensar leis, formas de agir sobre o cinema, né? E aí eles vão tentando copiar tudo que acontece ao redor do mundo, eles vão trazendo, isso tem que ser feito aqui também.
Então tem isso, mas aí tem leis também que eu identifiquei. E aí, Silvana, sobre a sua pergunta, se essas figuras religiosas que estão no jornal depois acabaram entrando em atuar, né, numa questão de censura, também não cheguei. Porque é uma pesquisa que eu estou iniciando, então eu ainda estou tateando várias coisas. Então acho que foi muito bom o que todo mundo falou aqui, porque eu tenho vários outros caminhos, além dos que eu já encontrei. Porque, como eu falei, a parte toda ali de pensar os cinemas religiosos, etc., eu ainda nem cheguei tanto nisso. Eu peguei mais essa parte dessa concepção moral e essa defesa das mulheres e das crianças. Assim. Foi, digamos, o meu primeiro contato. Mas eu acho que já é um outro ponto muito interessante para trazer, né? Ou seja, o que essas figuras atuaram a posteriori ao recorte que eu estou trabalhando, que por hora é a década de 1920. Então, muito obrigada a vocês da mesa, as perguntas. E encerrar.